trazer para vocês uma receita de um bolo de chocolate delicioso. Aquela receita antiga que fica aquele bolo bem bom, bem molhadinho. Fica comigo que eu vou mostrar todo o passo a passo. Primeira coisa, vamos colocar uma xícara de açúcar, 3 ovos. Eu gosto de quebrar eles separados aqui. Vamos colocar também 2 xícaras de farinha de trigo. Eu uso aquela farinha de trigo sempre sem fermento. 2 xícaras. Vamos utilizar também meia xícara de óleo. Vou colocar 1 xícara de Nescau, você pode usar cacau 50%, que você gosta, achocolatado também, o que você preferir. 1 xícara. Vou colocar leite, você pode substituir por água se você não quer fazer com leite. Já untei a minha forma também, vou fazer naquela ali, com óleo e farinha, para depois estar desenformando o nosso bolo. Vou colocar tudo aqui. O leite eu vou colocar aos poucos, vou misturar um pouquinho com a mão e depois vou para a batedeira. Você pode fazer no liquidificador, com o fouet, na batedeira, como você preferir. Mas é importante ir colocando o leite ou a água aos poucos, até você ver que vai dar o ponto da massa, aquele ponto que não pode ser muito mole, mas também não pode ser muito firme. Depois disso, quando tiver todos os ingredientes misturados, por último, nós vamos colocar 1,5 colher de fermento, o royal, fermento de bolo. Mas é importante deixar por último, porque o fermento geralmente você mistura tudo no liquidificador. Quando você colocar o fermento, você pode estar misturando ele na mão, que vai dar certo. Então, ó, coloquei um pouquinho de leite, agora nós vamos aqui para nossa batedeira. Já deixei meu forno pré-aquecendo em 180 graus para depois nós tá assando o nosso bolo. Mas agora a gente vai fazer aqui até dar o ponto da massa, que eu vou mostrar para vocês. Vou colocar o leite aos poucos aqui conforme vai precisando, mas é importante você sempre cuidar isso, para dar um ponto bom da massa, você ir colocando aos pouquinhos. Se você colocar demais, a massa pode ficar muito mole e não vai dar certo o seu bolo. Então tem que ir colocando aos pouquinhos aqui e misturar bem os ingredientes. É uma delícia esse bolo, vocês vão ver como que vai ficar bem bom. Deixei misturar aqui na batedeira por 5 minutos. Agora eu vou colocar o fermento só para ele misturar bem aqui. Olha só, o ponto da massa já tá pronto aí. Então eu vou colocar o fermento, misturar e nós já vamos estar montando o nosso bolo. Sempre coloca o fermento por último, que é só para ele mexer um pouquinho aqui. Misturou, já tá bom. Não precisa misturar muito tempo aqui na batedeira depois que tá com o fermento. Fermento bem misturado. Agora a gente vai colocar na nossa forma. Eu vou fazendo uma forma pequena e já untei ela. Vou mostrar para vocês ali. Deixei ela bem untada. O leite não foi todo, usei só um pouco. Como eu falei, você vai colocando até que dá o ponto da massa. Então, por isso é bom você fazer ou no liquidificador bem com calma ou na batedeira também bem devagar. Olha só. Quando ele começa a dar essa consistência, tá pronto o seu bolo. Você deixa misturar por 5 minutos e aí você coloca o fermento, mistura. Você pode misturar como eu misturei ali 2 minutinhos na batedeira, ou você pode misturar a mão o fermento também. Não tem necessidade de misturar muito tempo o fermento. Olha que bonito que ficou a nossa massa do bolo. Aqui minha forma já tá untada, ó, com óleo e farinha de trigo. Agora eu vou colocar a nossa massa do bolo aqui e vou levar para assar. Eu gosto de fazer nessa assadeira aqui, porque depois eu vou desenformar ele e vou fazer uma cobertura
que fica uma delícia, uma cobertura diferente. Hoje eu não vou fazer de chocolate, mas vou mostrar para vocês depois qual é a cobertura e claro que eu vou trazer o passo a passo para vocês. 180 graus, tempo de assar de 30 a 40 minutos, vai depender do seu forno. Nosso forno aqui em casa ele é grande, então demora 40 minutos bem certinho. Mas cada uma conhece seu forno aí, você sabe quanto tempo você demora para estar assando um bolo. Assim que ele estiver pronto, eu vou trazer para vocês o resultado do nosso bolo. "40 minutos, pronto o nosso bolo. Olha só como que ficou. Como eu falei, o tempo de assar vai depender muito do seu forno. O meu aqui demora 40 minutos bem certinho. Mas, claro, você vai cuidando, vai colocando uma faca ou um palito para você ver se ele tá no ponto de assar. Você tem que cuidar muito isso. Deixa uns 40, uns 30 minutos ali fechado o forno e não abre. Depois de 30 minutos que você vê que ele começa com essa aparência aqui, aí você abre e faz o teste. Se você colocar o palito e ele sair limpo, é sinal que o seu bolo já tá assado. O dourador também eu digo só no final, uns minutinhos, para ele ficar ali nessa cor aqui. Agora, vou deixar ele esfriando por uns 20 minutos para desenformar. Se você tentar desenformar o seu bolo quente nessa forma ou em outra, ele não vai desenformar certinho. Ele vai acabar grudando no fundo porque ele tá quente. Então tem que deixar esfriar. Vou deixar aqui por 20 minutos. Depois nós vamos desenformar o nosso bolo e aí eu vou fazer a cobertura e vou mostrar para vocês como que eu faço bem certinho. Já deixei, o bolo tá bem frio, deixei uns 20 minutos esfriando bem. Peguei uma faquinha, ajudei aqui dos lados e fiz assim, ó. Faz assim desse jeito, você vai sentir que o seu bolo tá solto. Mas tem que deixar esfriar bem, senão não vai dar certo para desenformar. Vamos ver agora. Olha só aí, ó. Desenformou bem certinho, então vocês podem ver que por mais que essa forma aí tem amigas que falam que não conseguem fazer bolo. Eu sempre faço e dá super certo, ó. Só você passar bastante farinha, bastante óleo e depois deixar esfriar. O bolo tem que estar frio, senão ele vai grudar mesmo. E agora a gente vai para a cobertura. Hoje eu não vou fazer cobertura de chocolate, eu vou fazer um brigadeiro branco para estar colocando no bolo. Como o bolo já é de chocolate, eu gosto de fazer ele com a cobertura de brigadeiro branco, que fica melhor. O que nós vamos utilizar? Uma caixinha de leite, creme de leite e uma de leite condensado. Primeiro a gente vai colocar o creme de leite condensado aqui, ó, pra gente fazer o nosso brigadeiro. O creme de leite nós vamos colocar por último. Então a gente vai colocar agora leite condensado, uma colher de margarina, assim, e vamos colocar uma xícara de leite em pó. Eu vou deixar um pouquinho de leite em pó aqui, só para depois estar decorando. Agora, nós vamos levar lá para o nosso fogão, vou misturar em fogo baixo até que dá o ponto. O brigadeiro branco, você tem que ficar mexendo ele direto, sempre. Por quê? Senão ele gruda no fundo e acaba queimando. Então, fogo baixo, você não pode parar de mexer. Quando você vê que ele ficou mais firme, engrossou um pouquinho e ele começou a aparecer o fundo da panela, é sinal que vai estar pronto o seu brigadeiro branco. Aí você desliga ele e coloca a caixinha de creme de leite. A caixinha de creme de leite você não precisa estar ligando novamente o fogo. Você só vai misturar nele lá depois, quando estiver pronto. Mas eu vou mostrando para vocês todo o passo a passo. O importante agora é nós cuidar aqui para não queimar o nosso brigadeiro branco. Porque o brigadeiro branco, se ele queimar um pouquinho, ele vai dar gostinho de queimado. Então, é importante nessa etapa você cuidar bem, misturar. Quando você sentiu que engrossou, aqui apareceu o fundo da panela, é sinal que vai estar pronto o seu brigadeiro. Mas nós vamos fazer junto aqui. Vocês vão ver que não tem erro, é simples e fácil de fazer. Poucos minutinhos nós já vamos ter o ponto do nosso brigadeiro branco. Pode fazer a cobertura tradicional de chocolate? Pode fazer também.
Você pode fazer sem problema nenhum. Se você quer fazer uma ganache, alguma coisa, você pode estar fazendo que vai dar certo. Mas, como é chocolate, o bolo em si é chocolate preto, eu gosto de fazer uma cobertura de brigadeiro branco, que fica uma combinação perfeita. Se você quiser colocar coco na sua cobertura aqui, pode colocar coco também, fica uma delícia com coco. Olha só, tem que misturar, porque vocês viram aqui, ó, ele já tá querendo grudar aqui no lado da panela, então a gente tem que mexer, ó, mexer bem, pra não queimar no fundo do nosso brigadeiro. Ele tá quase no ponto, mais um minutinho ele vai estar no ponto, aí nós vamos lá colocar o creme de leite para finalizar nosso bolo. Brigadeiro branco pronto. Vamos complementar aqui com o creme de leite e agora a gente vai misturar. Depois nós vamos colocar ali no nosso bolo. Talvez as amigas vão fazer esse passo aqui de colocar o creme de leite e vão achar que vai ficar muito mole. É normal porque ele tá quente, mas assim que ele esfriar, vocês vão ver que vai firmar bem esse brigadeiro branco e vai ficar uma delícia. Então, se você achar que ficou muito mole, não se preocupa, que é normal. Depois vocês vão ver que ele vai ficar bem boa a consistência dele. Bem misturado. Vamos para a melhor parte. Olha só aí, que delícia. Talvez você tá com seu filho de férias aí da escola, quer fazer um bolo diferente para ele, ou algo mais prático, que tal fazer essa receita aqui? Agora a gente pega aqui, ó, espalha pro lado. Pronto, um bolo de chocolate maravilhoso. Eu vou deixar esfriando agora, para ele ficar bem bonito, firmar bem a cobertura. Mais tarde aí a gente vai estar saboreando esse bolo aqui. Mas olha que perfeição. Para finalizar, eu deixei um pouquinho de leite em pó, mas é opcional. Se você não quer, vamos só ajeitar um pouco aqui a cobertura dele. Se você não quer, não precisa colocar. Eu gosto de fazer assim. Polvilhar um leite em pó junto. Finalizado o nosso bolo, vou deixar aqui esfriando, depois vou estar comendo. Esse era o vídeo então que eu tinha hoje pra vocês. Um vídeo um pouquinho mais curto, mas uma receita desse bolo aqui que não tem erro. Lembra aquele bolo de infância que a sua avó fazia pra vocês? Vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo pra você que quer anotar tudo certinho. Quero deixar um abraço a todos. Quem tá chegando e não é inscrito, eu deixo o convite pra você se inscrever no canal, ativar a notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos, deixar o seu like que nos ajuda bastante. Compartilhe com seu amigo para aprender a fazer essa receita aqui. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.